Retornando aí, pessoal, mais uma parte da aula, nós vamos tratar agora da Lei 10.098 na parte das promoções. Isso aí, depois que vocês estiverem dentro do cargo público, vai ser, vocês vão perseguir isso aí o resto da carreira de vocês, a promoção, que é o efetivo prosseguimento aí da carreira de grau a grau através da promoção. Então, nós temos aqui que a promoção, Promoção é a passagem de um servidor de um grau para o imediatamente superior, dentro da respectiva categoria funcional. Então, como eu mencionei para vocês, vocês vão indo de grau a grau, né, sendo promovidos de grau a grau dentro do respectivo cargo. Então, artigo 36. As promoções de grau a grau nos cargos organizados em carreira obedecerão os critérios de merecimento e antiguidade alternadamente, na forma da lei, que deverá assegurar critérios objetivos na avaliação do merecimento. Então, dentro de cada órgão público existem normativas que trabalham aí com a situação do merecimento. Então, dentro aí os critérios objetivos aí da avaliação, então eles serão organizados aí dentro de cada cargo. Mas a promoção, vocês têm que lembrar, para a prova de vocês, que ela é de grau a grau, né? E que as promoções obedecerão aos critérios de merecimento e antiguidade, alternadamente. Apenas isso para a prova de vocês aí já é suficiente. Então, o artigo 37, somente poderá concorrer à promoção o servidor que preencher os requisitos estabelecidos em lei e não tiver sido punido nos últimos 12 meses, com a pena de suspensão convertida ou não em multa. Então, se o indivíduo aí, você depois que estiver dentro do cargo público, for punido com pena de suspensão, aí nos últimos 12 meses, então não vai estar apto aí a concorrer à promoção. Então, lembrem disso, que são 12 meses. Artigo 38. Será anulado em benefício do servidor a quem cabia por direito o ato que formalizou indevidamente a promoção. Então, se algum servidor for promovido indevidamente e você era o próximo da fila aí, então vai ser anulada essa promoção e aquela que cabe a você, né, por direito, vai ser efetivamente formalizada. Então, não se preocupem aí com essas situações. O parágrafo único. O servidor a quem cabia a promoção receberá a diferença de retribuição a que tiver direito. Então, a diferença, né, da retribuição que o servidor faz jus, faz direito, aí, então vai ser devida a ele. Da disponibilidade, nós tínhamos mencionado anteriormente aí que o aproveitamento, que é a forma de provimento, né, era daquele servidor que está em disponibilidade, e agora nós vamos efetivamente ver aí o que é a disponibilidade. Então, o artigo 49 traz para nós que a disponibilidade decorrerá de extinção do cargo ou da declaração de sua desnecessidade. Ou seja, aquele servidor que entrou aí no serviço público e o cargo dele foi extinto, não existe mais o cargo dele. Então, ele vai ser colocado em disponibilidade. E, no momento aí oportuno, que a administração entender, esse servidor vai ser provido novamente um cargo através do aproveitamento, que é a forma de provimento do cargo daqueles que estão em disponibilidade. Aqui uma novidade também, o artigo 50 nos traz aí, novidade do ano 2020, o servidor estável em disponibilidade perceberá remuneração proporcional ao tempo de serviço. Anteriormente, eu até tenho aqui a lei, que o provento da disponibilidade será igual ao vencimento. Ou seja, anteriormente, aquele servidor que entrou no serviço público e ficou um ano e seu cargo foi extinto, por exemplo, ele ficava em disponibilidade recebendo o provimento integral dele, o subsídio integral dele. Ou seja, se ele ganhava, por exemplo, 30 mil reais, ele entrou no serviço público, em um ano o cargo dele foi extinto, ele ficava em disponibilidade recebendo 30 mil reais. Hoje não é assim, a partir dessa atualização não é mais assim. Nessa mesma situação, o servidor que entrou no serviço público, ficou um ano e o cargo foi extinto, ele vai ficar em disponibilidade. Entretanto, se ele recebia 30 mil reais, agora ele vai receber proporcional ao tempo de serviço que ele permaneceu no cargo. Por exemplo, se ele recebia 30 mil reais, agora ele vai receber R$1.000, porque vai ser proporcional ao tempo de serviço dele no cargo. Né? São exemplos assim com valores fictícios, mas é só para o entendimento. Anteriormente ficava em disponibilidade e recebia o valor integral. Agora fica em disponibilidade e recebe a remuneração proporcional ao tempo de serviço. Essa é uma mudança aí bem importante que a Lei 10.098
trouxe para nós. Agora nós vamos ver as formas de vacância do cargo. Nós já vimos as formas de provimento, agora nós vamos verificar as formas de vacância. Elas estão elencadas no artigo 55 aí, da Lei 10.098. Então, a vacância do cargo decorrerá de exoneração, demissão, readaptação, aposentadoria, recondução e falecimento. Então, aqui eu trouxe para vocês, para mais um mnemônico aí, para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Na hora da prova lá, se perguntar as formas de vacância, lembrem que o mnemônico que eu trouxe para vocês aí é o deferra. Para vocês se lembrarem aí desse mnemônico, lembrem que o Homem de Ferro, aquele da Marvel, dos Vingadores, aqui na vacância ele é o Homem de Ferro. Então, eu trouxe aí uma figurinha, um exemplo bobo, mas que de repente na hora da prova aí possa fazer com que você se lembre das formas de vacância. Então, o de ferro não é o homem de ferro, é o homem de ferra. D de demissão, F de falecimento, E de exoneração, R de readaptação, R de recondução e A de aproveitamento. Lembrando que já vi questões de provas também que pedem quais são as formas de provimento e vacância ao mesmo tempo. Então, é a readaptação e a recondução. Essas são as duas formas de provimento e de vacância ao mesmo tempo. Readaptação e recondução nós já vimos anteriormente nas formas de provimento, né? Agora nós vamos dar uma olhada na exoneração, que é uma outra forma de vacância do cargo. Então, o artigo 56 traz para nós que a exoneração dar-se-á. Quais são as formas que o servidor pode ser exonerado? A pedido do servidor, então, quando o servidor pede a exoneração, e ex officio, quando se tratar de cargo em comissão, a critério da autoridade competente. Lembrem que o cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Então, nesse caso aqui, o provimento é a nomeação e a vacância é a exoneração dos cargos em comissão. Ou quando não forem satisfeitas as condições do estágio probatório, ou seja, aquele servidor que durante o estágio probatório não obteve o apto no estágio probatório, então ele vai ser exonerado devido a não ser satisfeitas aí as condições do estágio probatório. Então, essas são as formas de exoneração, a pedido do servidor ou ex officio, né, quando a administração, por ela mesma, por ofício dela mesma, se tratar de cargo em comissão, que vai ser exonerado, aí tem a livre exoneração, e quando não for satisfeitas aí as condições do estágio probatório. Então, a exoneração é bem tranquila, é só isso aí mesmo. A demissão, que é no artigo 57, que decorrerá de aplicação de pena disciplinar na forma prevista em lei. Então, aquela pena disciplinar que ensejar em demissão, então vai ser efetivamente feita a demissão e é uma forma de vacância. Então, aqui nós vimos a exoneração, a demissão, a readaptação e recondução nós já vimos anteriormente, né? O falecimento, que é simplesmente o falecimento do servidor, então, aquele servidor que falece é a forma de vacância do cargo público, é o falecimento do servidor. E nós temos aqui também a aposentadoria, que é quando o servidor ele efetivamente atinge o tempo de serviço ou preenche os requisitos necessários para a aposentadoria, que no caso ele possa solicitar a sua aposentadoria, então a saída dele do cargo pela aposentadoria é a forma de vacância, a aposentadoria. Então é bem simples aí a vacância. O que traz mesmo as questões de concurso são quais são as formas de vacância. A maior parte das questões aí solicita quais são as formas de vacância, quais são as formas de vacância que também são formas de provimento. Então, lembrem aqui da readaptação e da recondução, que são formas de provimento e vacância, eu trouxe aqui para vocês. Então, é mais ou menos isso aí, as questões de prova, as formas de vacância é bem simples, tá? Remoção, redistribuição e substituição. Muitas vezes, nas provas, nas questões de concurso, são colocadas remoção, redistribuição e substituição como forma de vacância, mas elas não são. Lembrem lá do mnemônico de ferro, o homem de ferro, e lembrem que remoção, redistribuição e substituição não são formas nem de provimento nem de vacância. Então, eu trouxe aqui também para vocês verem que não são formas de provimento nem de vacância. Já vi questões de prova que diz que remoção é uma forma de vacância do cargo, e não é. Ele não vai vagar o cargo através da remoção do servidor. Então, nós vamos ver cada uma delas, quais são as especificidades aí.
O artigo 58, então, nos traz que remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou ex officio, com ou sem mudança de sede. Então, é o deslocamento do servidor. Deslocamento do servidor. Apenas isso. O servidor que está deslocando de um local para outro. Então, a pedido dele ou ex officio, ou quando a administração achar necessário. Com ou sem mudança de sede. Então, de uma repartição para outra, ou de uma unidade de trabalho para outra, dentro da mesma repartição. Então, como eu disse para vocês, é o servidor saindo de um local e indo para outro. Pode ter a mudança de sede ou não. Então, ou pode ser dentro da mesma repartição. Parágrafo 1º. Deverá ser sempre comprovada por junta médica a remoção a pedido por motivo de saúde do servidor, do cônjuge deste ou dependente, mediante prévia verificação da existência de vaga. Então, tem que ter aí a análise dessa junta médica quando for o motivo aí de saúde. Sendo o servidor removido da sede, dar-se-á sempre que possível a remoção do cônjuge, que for também servidor estadual. Não sendo possível, observar-se ao disposto no artigo 47, que nós vamos ver mais para frente. Então, sendo o servidor removido, se o cônjuge dele também é servidor estadual, aí sempre que possível vai ser feita a remoção do cônjuge também. Então, não é algo que aconteça, né, efetivamente quando dá a remoção do servidor. Então, sempre que possível, o cônjuge também é removido aí para a sede do cônjuge que foi removido. Então, artigo 59. A remoção por permuta será processada a pedido de ambos os interessados, ouvidas previamente as chefias envolvidas. Permuta é aquela remoção que, por exemplo, tem o servidor na cidade A e o servidor na cidade B. Cada um quer ir para a cidade do outro, então é feita uma permuta, sempre que os dois, né, que ambos tenham interesse na troca na remoção aí de ambos, e as chefias também autorizem essa permuta. Então, essa é a remoção por permuta, que é bastante famosa aí dentro do serviço público. Agora nós vamos ver aqui sobre a redistribuição. Então, ela é o deslocamento do servidor com o cargo. Lembre que na remoção é o deslocamento só do servidor. Na redistribuição, o servidor pega o cargo dele e vai junto. Então, a redistribuição é o deslocamento do servidor com o seu cargo, de um quadro de pessoal ou entidade para outro do mesmo poder, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos. Então, o servidor pegou o seu cargo e foi para outro quadro de pessoal aí, ou entidade do mesmo poder. Então, redistribuição é o servidor com cargo. Remoção é apenas o servidor. Tá? Então, o parágrafo 1º aí da redistribuição dar-se-á exclusivamente a redistribuição para ajustamento do quadro de pessoal às necessidades do serviço, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade na forma da lei. Então, aí a redistribuição é uma forma de planejamento da administração e quando ela achar que seja necessária essa redistribuição aí de cargos, ela efetivamente conclui. Então, nos casos de extinção do órgão, os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos nos termos deste artigo serão colocados em disponibilidade até o seu aproveitamento. Então, aqui é mais uma forma de disponibilidade do servidor. Então, quando ainda a extinção do órgão, né, o servidor que não puder ser redistribuído para outro cargo, ele fica em disponibilidade até o seu aproveitamento. Né? Então, ele fica em disponibilidade aí, lembrando que a remuneração aí é proporcional ao tempo de serviço. Tá? Só lembrando aí o artigo anterior. Parágrafo 3º, disposto nesse artigo, não se aplica aos cargos definidos em lei como lotação privativa. Então, nesses casos aí não vai ocorrer. A substituição. Então, o que significa a substituição? Os servidores investidos em cargo em comissão ou funções gratificadas terão substitutos durante seus afastamentos ou impedimentos eventuais, previamente designados pela autoridade competente. Então, aquele servidor que ele tem um cargo em comissão ou ele tem uma função gratificada, ele, quando se ausentar do seu cargo aí, por algum afastamento, por exemplo, férias, vai ter um substituto para a sua função, para o seu cargo. Tá? Essa é a forma de substituição. Então, lembrando que nenhum deles são formas de provimento ou vacância. Vamos ver das férias. O que a Lei 10.098 nos traz das férias? Então, isso aqui, nós temos aí uma novidade nas férias. O artigo 67, o servidor gozará anualmente de 30 dias de férias. Então, o servidor ele tem direito por ano a 30 dias de férias.
Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício, ou seja, aquele servidor que acabou de entrar no serviço público, ele tem que ficar 12 meses, né, o período de 12 meses, para depois ele ter direito aí aos 30 dias de férias. Então, para o primeiro período aquisitivo, isso é apenas para o primeiro, então ele tem que ter os 12 meses de exercício e aí, consequentemente, terá os 30 dias de férias. Parágrafo 3º, que é novo, a requerimento do servidor e havendo concordância da chefia, as férias poderão ser gozadas em até 3 períodos. Anteriormente era 2 períodos, não inferior a 10 dias. Agora, então, essa novidade aqui traz que, havendo a concordância da chefia e quando o servidor requerer, ele pode tirar até 3 dias. As férias podem ser gozadas aí em até 3 períodos. Tá? Artigo 71. Por absoluta necessidade do serviço e ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica, as férias poderão ser acumuladas até o máximo de 2 períodos anuais. Ou seja, pode ficar 2 períodos consecutivos, 2 períodos anuais aí, sem tirar as férias, sem fazer o uso aí das férias. Mas é o máximo de 2 períodos anuais. Ou seja, não pode passar de 2 anos. Aí existem situações, né, dentro da administração pública que conforme o entendimento, né, não vai perder as férias, mas dentro da lei, lembrem que é no máximo de 2 períodos anuais, tá? Que as férias elas aí podem ser acumuladas no máximo por esse período. Artigo 72, as férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por superior interesse público. Aí um exemplo para vocês, que através da pandemia aí, do Covid-19, muitos servidores que no começo da pandemia estavam em férias, eles tiveram que retornar, né, ao serviço. Muitos servidores aí da saúde, muitos servidores da segurança pública que estavam fazendo uso, né, das suas férias, eles tiveram que retornar, né, por aqui um motivo de calamidade pública, uma pandemia. Então eles tiveram que as férias foram interrompidas e, né, depois foram tiradas, né, aquele período que faltava, mas um exemplo que aconteceu aí o ano passado é aqueles servidores que estavam de férias devido à pandemia, as suas férias foram interrompidas aí para o retorno ao serviço público. Então foi de interesse da administração a interrupção aí das férias de alguns servidores. Então é possível essa interrupção aí. Então, lembrando aqui que as férias elas são 30 dias anualmente, né? O período de 30 dias que o servidor tem direito. Para o primeiro período são exigidos 12 meses de exercício. Né? A requerimento do servidor e em concordância com a chefia pode ser gozadas em até 3 períodos, as férias. E por absoluta necessidade pode acumular no máximo 2 períodos anuais. Então, lembre que é no máximo 2 períodos anuais aí que podem ser acumulados. Tá? Questão de férias seria isso. Bem tranquilo. Agora nós vamos dar uma analisada aí no vencimento e na remuneração dos servidores públicos. O que são isso aí, vencimento e remuneração? Então, o artigo 78 traz que o vencimento é a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei. Artigo 79, remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Ou seja, vencimento, retribuição pecuniária, remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias. Para ficar mais claro, aí um exemplo. Por exemplo, aí o vencimento básico do cargo de agente penitenciário, R$ 5.500. Então, esse é o vencimento básico, R$ 5.500. A remuneração é o vencimento acrescido de vale transporte, vale refeição, hora extra. Então, essa é a remuneração. Vencimento é aquele básico, remuneração é o vencimento mais aí algumas vantagens, tá? Então, essa é a questão do vencimento e a remuneração, a diferenciação aí de um para o outro. Então, artigo 80, o servidor perderá a remuneração relativa aos dias em que faltar o serviço, então não foi trabalhar, perde a remuneração referente àquele dia. A parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas iguais ou superiores a 60 minutos. Então, teve alguma dessas situações aí, um atraso acima de 60 minutos também vai perder a remuneração. A metade da remuneração na hipótese de conversão da pena em suspensão e multa, então, nas hipóteses aí da suspensão convertida em multa, então a metade da remuneração.
Aqui o inciso 4 é novo, é uma atualização de 2020. O servidor, então, perderá a totalidade de sua remuneração durante o afastamento do exercício do cargo nas hipóteses previstas no artigo 27 desta lei complementar. Observado disposto no artigo 2º e 3º, no parágrafo 2º e 3º. O que é isso? É aquele servidor preso para cumprimento de pena. Então, ele perderá a totalidade da sua remuneração. Parágrafo 1º também é novo, né? Então, nos casos de faltas sucessivas, serão computadas para efeito do desconto os períodos de repouso intercalados. Então, aquele servidor que faltou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, ele vai ter aquele período de repouso intercalado, ou seja, domingo ali, ele também vai perder a remuneração. Também é computado para essa perda aí. Parágrafo 2º, novo, 2020 também. O servidor preso para perquirição, ou seja, a averiguação da sua responsabilidade em crime comum ou funcional, perceberá 2/3 da remuneração do cargo, pelo prazo de até 180 dias. Que eu vou ler também o parágrafo 3º, depois nós vamos ver o exemplo ali que fica um pouquinho mais claro. Então, parágrafo 3º, o servidor preso para perquirição de sua responsabilidade em crime decorrente de ato praticado no exercício do cargo, regular do cargo público, perceberá a remuneração observadas as seguintes disposições. Tem valor equivalente à remuneração total do cargo até 180 dias. Valor equivalente a 2/3 da remuneração do cargo no período que exceder 180 e não ultrapassar 730 dias e sem remuneração no período exceder a 730 dias. Ou seja, aqui fica um pouquinho mais claro para vocês. Então, aquele servidor preso para a perquirição da responsabilidade, aquele servidor preso foi preso para ver se ele é responsável ou não pelo fato cometido. Então, nos crimes comuns ou funcionais, né, crime comum ou funcional, ele terá 2/3 da remuneração pelo prazo de 180 dias. É isso que a lei traz. E aquele servidor preso para averiguação, perquisição da sua responsabilidade, daquele crime decorrente de ato praticado no exercício regular do cargo público, ou seja, ele estava no exercício regular do cargo público, cometeu um crime. Então, a remuneração total, ele perceberá, então, remuneração total do cargo até 180 dias. Passados esses 180 dias, ou seja, mais 180 dias, e menos de 730 dias, ele receberá 2/3 da sua remuneração. E se mesmo assim ele continuar preso, né, e passar de 730 dias, ele não vai ter remuneração. Então, ele não é sem remuneração aí esse afastamento, essa prisão. Tá? Então, referente vencimento e remuneração para a prova de vocês, o mais importante, acredito que esteja aqui dentro desse slide. Vantagens, vamos dar uma olhadinha no que são as vantagens. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Então, quais são as vantagens que o servidor pode ter além do vencimento? Então, são indenizações, avanços, gratificações e adicionais e honorários e jetons. Então, essas aqui são as vantagens que o servidor faz direito, tá? Nós vamos ver aí desdobramentos, atualizações aí que tiveram na Lei 10.098 a respeito das vantagens. 2020, que é uma atualização, artigo 88. As vantagens de que trata o artigo 85, isso aqui é bem importante, tá? Eu vou até trazer depois o artigo anteriormente, que era antes da atualização, mas agora entendam que as vantagens de que trata o artigo 85, ou seja, essas que nós acabamos de ler, não são incorporadas à remuneração do servidor em atividade nem aos proventos do inativo. Então, qualquer uma dessas vantagens não são incorporadas mais. Anteriormente, era possível algumas incorporações, hoje já não é mais possível. Então, lembrem que as vantagens descritas aqui no artigo 85 não são incorporadas à remuneração. Gravem isso, não são mais incorporadas. Eu vou trazer aqui o artigo 88 para a gente dar uma analisada aí, como era anteriormente. Fica aqui bem claro para vocês. Então, anteriormente, vejo que era anteriormente, as vantagens de que trata o artigo 85 não serão incorporadas ao vencimento em atividade, excetuando-se os avanços, o adicional por tempo de serviço, a gratificação por exercício de função e seus acessórios, e a gratificação de permanência em serviço nos termos da lei. Então, vejam que anteriormente, antes dessa atualização, também não eram incorporados, mas existiam exceções. Havia exceções anteriormente para incorporação. Hoje não existe mais nenhuma exceção, tá? Então, hoje
a partir de 2020, a Lei 10.098 traz que não são incorporadas. Pode ser que a banca jogue lá na questão de vocês que são incorporadas, não são incorporadas, exceto tal. Está errado, nenhuma é incorporada mais. Então, aquele indivíduo que está estudando por material antigo, aquele indivíduo que pegou lá a apostila do concurso anterior da SUSEP, infelizmente ele não vai mais, não vai analisar essa atualização aqui, então pode aí cair num erro numa questão. Então lembrem que nenhuma vantagem não são mais incorporadas à remuneração do servidor em atividade, nem aos proventos do inativo. Então nem aqueles que estão aposentados também não tem nenhuma incorporação, tá? Indenizações, vamos dar uma olhada agora nas vantagens uma a uma. Indenizações. Então, artigo 89. Constitui indenizações ao servidor. Quais são os tipos de indenizações que o servidor faz jus aí? Ajuda de custo, diárias e transporte. Essas são as indenizações que o servidor pode ter. Vamos dar uma olhada aí em cada uma. Ajuda de custo. Artigo 90. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalações do servidor que, no interesse do serviço, passe a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. Então, aqui, aquele servidor, né, que ele vai ter uma ajuda de custo para compensar as despesas de instalações dele, desse servidor. Então, no interesse do serviço, aquele que passe a residir, aí, a ter uma nova sede do seu exercício. Então, ele vai mudar o seu domicílio e ele, então, tem uma ajuda de custo aí para custear as despesas de instalações desse novo local que ele vai estar. Artigo 91. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme dispuser o regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses de remuneração. A banca pode trazer aqui 2 meses, 5 meses, então lembre que é apenas 3 meses de remuneração essa ajuda de custo. Pode chegar a 3 meses de remuneração, não mais que isso. Não será concedida ajuda de custo. Já vi questões que pediam, não será concedida ajuda de custo, salvo. Aí botava alguma coisa lá que não tinha nada a ver com a questão aqui. Então, não será concedida ajuda de custo quando o deslocamento ocorrer a pedido do servidor. Então, aquele servidor que vai deslocar de uma sede para outra, né, vai ter uma mudança. Então, quando ele pedir e for autorizado, ele não vai ter ajuda de custo. Ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo, então, aquele servidor que saiu para concorrer ao mandato eletivo aí, e teve esse período, ele não vai fazer jus aí à ajuda de custo. E nos casos de provimento originário, observação do professor aqui, a nomeação. Então, encargo de provimento efetivo. Então, os casos de provimento originário, ou seja, na nomeação, ele também não vai fazer jus à ajuda de custo, tá? Lembre que na nomeação não faz jus a essa ajuda de custo. Artigo 93. Será concedida ajuda de custo ao servidor efetivo do Estado que for nomeado para cargo em comissão ou designado para função gratificada com mudança de domicílio. Então, aquele servidor já efetivo, né, do Estado, quando ele for nomeado para um cargo em comissão ou para uma função gratificada que tem que mudar de domicílio, então aí, nesse caso, ele vai receber a ajuda de custo. Somente nesse caso aí. Parágrafo único. No afastamento para exercício de cargo em comissão ou outro órgão ou entidade da União, Distrito Federal, dos Estados ou municípios, o servidor não receberá ajuda de custo do Estado. Então, essa função gratificada, esse cargo em comissão, no caso aqui, que é em outro órgão de outro Estado, da União ou de outro município, então o servidor não vai fazer jus a essa ajuda de custo do Estado. Ou seja, o indivíduo está saindo do Rio Grande do Sul para exercer um cargo em comissão em Santa Catarina. Então, ele não vai fazer jus a essa ajuda de custo, tá? Artigo 94. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, né, não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Então, aquele servidor lá removido, quando injustificadamente ele não se apresentar aí na nova sede, ele vai ter que restituir a ajuda de custo no prazo de 30 dias. Das diárias, vamos ver aqui a respeito das diárias. Artigo 95. O servidor que se afastar temporariamente da sede em objeto de serviço fará jus, além das despesas, além das passagens de transporte, também a diárias destinadas à indenização das despesas de alimentação e pousada. Então, aquele servidor que
temporariamente, devido ao serviço, ele se afastar aí da localidade dele, então, além das passagens de transporte, ele também vai receber uma diária aí destinada às despesas de alimentação e pousada. Então, vai ter uma diária aí para ele se alimentar, para ele alugar um hotel. Então, é devida essa diária aí para o servidor. Entende-se por sede da localidade onde o servidor estiver em exercício em caráter permanente. Então, a sede da localidade, ele mora em uma cidade, trabalha lá, e ele se afastou daquela cidade que ele trabalha. Então, ele vai fazer jus à diária. A diária será concedida por dia de afastamento. Então, já diz, diária por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Então, se ele for, devido ao trabalho, for para uma outra cidade, não precisar pernoitar, ele vai retornar, então a diária ela é devida pela metade. Aqui uma situação nova também de 2020, parágrafo 3º. Não serão devidas diárias nas hipóteses em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do serviço. Então, quando todo dia ele tem que se afastar da sede que ele trabalha, ele não vai fazer jus a essa diária. Então, quando for exigência permanente do serviço, ele não vai receber diária. E nem quando o deslocamento se der para distâncias inferiores a 50 km, ou seja, ele saiu da localidade dele, foi em uma localidade diferente, que é 40 km. Não vai receber a diária. Se ele se afastou e foi em uma localidade que é 75 km, aí sim ele vai receber uma diária. Então, a base aí é os 50 km. O servidor que receber diárias e, por qualquer motivo, não se afastar da sede, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Recebeu a diária, que a diária ela tem que ser efetivada antes do deslocamento. Recebeu a diária, não se afastou, tem 5 dias para devolver a diária. Tá? Parágrafo único. Na hipótese que o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto, para seu afastamento deverá restituir as diárias recebidas em excesso no período previsto no caput. Então, o servidor que teoricamente iria se afastar 10 dias, iria receber 10 diárias, mas ele ficou 5 dias lá. Foi necessário apenas 5 dias. Então, ele vai ter que restituir esses outros 5 dias no prazo de 5 dias. Ficou meio tudo 5 dias aqui, mas, por exemplo, o servidor se afastou e ele voltou num período anterior. Ele vai ter que restituir aquele período que ele não ficou na localidade que ele se afastou, num prazo de 5 dias. Artigo 97. As diárias que deverão ser pagas antes do deslocamento, como eu já referi para vocês, serão calculadas sobre o valor básico fixado em lei e serão percebidas pelo servidor que a elas fizer jus, na forma do regulamento. Então, sobre as diárias, é só friso esse ponto aqui, o parágrafo 3º, né, que traz aqui agora a quantidade de 50 km. Tá? Referente diárias, nós passamos agora para os avanços. Então, artigo 99, que são os avanços. Por triênio de efetivo exercício no serviço público, o servidor terá direito automaticamente a um acréscimo de 5%, denominado avanço, calculado na forma da lei. Entretanto, nós temos aí a Emenda Constitucional 78/2020, que trouxe no seu artigo 3º, também eu vou ler para vocês, que ficam extintas e não mais serão concedidas vantagens por tempo de serviço, atribuídas aos servidores públicos civis e aos militares, ativos e inativos, inclusive aos ocupantes de cargo em comissão, em decorrência de avanços, anuênios, triênios, quinquênios adicionais ou gratificações, de 15 e 25 anos, vedada a sua reinstituição, preservados os respectivos percentuais implementados nos termos da legislação vigente, até a entrada em vigor desta emenda constitucional. Então, o que acontece? A emenda constitucional 78/2020 trouxe várias modificações aí no ordenamento jurídico, né, na Constituição Estadual, e uma dessas mudanças é que não são mais concedidos, né, avanços, nesse caso aqui, da Lei 10.098, os triênios, né, que anteriormente eram concedidos aí aos servidores. Continua na lei, porque alguns servidores ainda fazem jus, né, os servidores mais antigos ainda fazem jus aí a esse avanço, mas a Emenda Constitucional 78/2020 trouxe essa modificação aí, e não mais, a partir de 2020, é concedido avanços pela extinção dos mesmos. Tá? Então, é uma novidade que a Emenda Constitucional 78/2020 trouxe, mas para a lei, né, se caso for pedido na hora da prova, ainda esse artigo ainda está em vigor.
Gratificações adicionais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas gratificações adicionais. Artigo 100. Serão deferidos ao servidor as seguintes gratificações adicionais por tempo de serviço e outras por condições especiais de trabalho. Então, essas são as gratificações aí que a lei trouxe para nós. Então, gratificação por exercício de função, gratificação natalina, por regime especial de trabalho na forma da lei, gratificação por exercício de atividades insalubres, penosas ou perigosas, por exercício de serviço extraordinário, por representação na forma da lei, gratificação por serviço noturno, por tempo de serviço, gratificação de permanência em serviço, abono familiar, outras gratificações relativas ao local ou à natureza do trabalho na forma da lei. Então, esses aqui são incisos aí que fica mais para a leitura de vocês. Nós vamos dar uma olhadinha em algumas gratificações que o edital da SUSEP pediu, não são todas as gratificações que nós vamos analisar, devido a essa situação do edital da SUSEP ter referido apenas alguns itens. Tá? Nós vamos dar uma olhadinha em cada uma delas que foram solicitadas aí em edital.